Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Estas palavras de Jesus é para nós uma grande motivação. Nós que estamos neste tempo vivenciando a vida pública de Cristo, que Mateus faz questão de mostrar para nós estes ensinamentos de nosso Senhor, e por meio destes ensinamentos nós realizamos uma grande viagem com Cristo em direção a Jerusalém. E por meio desta viagem nós somos moldados pelo Mestre e aprendemos a como nos tornar verdadeiros discípulos amados, portadores de Sua palavra. Na primeira leitura em que nós ouvimos do profeta Isaías que descreve para nós este profeta anônimo, que anuncia a Jerusalém que eles precisam ser luz do mundo, luz para iluminar as trevas. E a partir desta leitura, nós identificamos com aquilo que nós percebemos no dia em que nós iniciamos a nossa vida cristã, o batismo, em que por meio de Cristo e por meio da água nós somos mergulhados e somos revestidos de um novo Cristo. E a partir do batismo nós nos tornamos filhos adotivos. E por meio do batismo nós somos os portadores de Sua palavra e de Sua luz. E somos sal, para dar sabor no mundo dilacerado por discórdia, um mundo marcado ainda pelo pecado. Daí nós entendemos que nós somos diferentes, ou seja, nós que trazemos os sinais do próprio Cristo, nos tornamos o verdadeiro povo de Deus, porque Cristo quis elevar a nossa humanidade. E por meio desta elevação, Ele nos convida ao discipulado. É exatamente isso que a liturgia nos convida a refletir neste final de semana.
em que nós somos chamados a dar sabor nas coisas do mundo, principalmente nas coisas amargas, coisas estas que ainda não reconheceram a delicadeza de Deus. E a partir deste profeta anônimo, ele começa a dar pistas de como vivenciar esta luz em nossa vida e como nós nos tornamos esta luz, dando de comer aos famintos, ajudando o próximo, amando o próximo e assim por diante. Que a partir desta liturgia nós recordamos as bem-aventuranças, em que todos nós, filhos do próprio Deus, somos chamados a ter em nós os mesmos sentimentos, os mesmos sinais e os mesmos gestos do próprio Deus, para que assim nos tornamos verdadeiramente iluminadores das trevas. E com isso nós adentramos no Evangelho. Mateus ele faz questão de escrever para os judeus, para que o povo judeu compreenda que Cristo é o Moisés. Assim como este Evangelho, que é uma continuação do último Evangelho que ouvimos no último final de semana, o Sermão da Montanha, Mateus ele faz questão de recordar que Cristo é Moisés, como aquele que recebeu as tábuas da lei. E ele faz questão de mostrar isso para o povo judeu, que Cristo é o que inaugura um novo tempo. E diante desta imagem do Evangelho, Cristo então começa a recordar ao povo, e especialmente para nós, para os discípulos, que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. E diante dessas duas metáforas que Nosso Senhor utiliza no Evangelho, nós conhecemos profundamente o sentido do sal. E é muito interessante quando nós olhamos para o sal e quando nós utilizamos dele para dar gosto nas coisas. O sal ele traz à tona aquilo que o alimento tem de mais bom. E a partir daquele bom tempero, nós conseguimos de fato satisfazer o nosso paladar. Mas quando ele passa do ponto, nós o rejeitamos. E diante desta imagem do sal, meus queridos irmãos e irmãs, Cristo nos convida a dar este sabor no mundo. O mundo que perdeu completamente o sentido que leva ao verdadeiro caminho, que é o próprio Deus. E mesmo que diante deste sabor, deste sal, da qual Deus nos dá, a partir de sua encarnação, a partir da nossa elevação, da elevação da nossa humanidade, Cristo dá para nós o sentido de como viver bem o seu projeto. É claro que todos nós estamos sujeitos às dificuldades, mesmo tendo recebido uma pitadinha de sal e um pouco da luz de Cristo. Estamos sujeitos às dificuldades, mas diante dessas dificuldades, nós temos que tomar muito cuidado para não tornarmos pessoas amargas. E olha como tem pessoas amargas, viu? Às vezes, quando acorda cedo, Jesus lá dentro olhar na cara, né? O coice já começa cedo. Tem pessoas que têm cara de vinagre, né? Aquele vinagre mais ruim que a gente utiliza na salada que fica até a língua. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar este vinagre, essa pessoa amarga. Porque essa pessoa amarga não traz a imagem do verdadeiro Cristo. E tendo em vista que nós recebemos esta imagem no dia do nosso batismo, quando o próprio Cristo restaura a imagem
dar sabor nas coisas, quando nós nos tornamos verdadeira luz na vida dos nossos irmãos, vocês vão perceber o quanto a nossa presença ela faz bem para os nossos irmãos e irmãs. Quando nos tornamos pessoas amargas, ninguém quer ficar perto de nós. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Somos luz para iluminar as trevas. Nós somos revestidos desta luz de Cristo para que nós possamos ser um canal da graça de Deus na vida daqueles nossos irmãos e irmãs que ainda não reconheceram o verdadeiro sentido do projeto de Deus. Daí nós recordamos do nosso saudoso e querido Papa Francisco, que no início do seu pontificado e ao longo do seu pontificado, ele fez questão de lembrar que nós que somos discípulos de Cristo, nós que anunciamos o Evangelho de Cristo, nós precisamos anunciar com alegria. Aí nós entendemos o sentido do sal e da luz. Nós só podemos anunciar Cristo com um sorriso no rosto, para dizer que vale a pena entregar a nossa vida a Cristo e por meio desta entrega nós vivemos na alegria. Mesmo que este caminho seja marcado pelas dificuldades, pelos sofrimentos, nós entendemos claramente que estes sofrimentos são enfrentados com alegria, porque nós recebemos o sabor do próprio Deus. E com isso São Paulo, na segunda leitura, nos recorda que nós precisamos buscar a sabedoria do alto, que é a sabedoria de Deus. E quando nós buscamos esta sabedoria do alto, nós conseguimos vivenciar muito bem a nossa trajetória, a nossa peregrinação aqui neste mundo. Meus queridos irmãos, que possamos anunciar o Evangelho de Cristo com alegria. E vivenciando essa alegria, isso mostra que o Evangelho de Cristo se tornou vivo em nossas vidas. Não dá para anunciar Cristo como o rosto de Cristo, porque Cristo é o libertador. É o Cristo que nos dá esta alegria que não tem fim, mas a alegria eterna. Abraçados por este amor eterno, nós nos tornamos verdadeiros testemunhas de Cristo. E no dia que acordarmos amargos, vai dar tempo fazer um cafezinho bem doce, né? Se não tiver problema de saúde, né? Mas cuidado para não nos tornarmos pessoas amargas na vida também dos nossos irmãos e irmãs. Somos portadores da luz de Cristo e somos portadores desse sabor do próprio Deus. Sejamos como Deus, sejamos como Cristo, que deu a sua vida por nós, que derramou o seu sangue por nós e viveu na alegria.